como estás? Eu espero que muito bem e eu estou aqui mais um dia empolgada e feliz por estar com vocês. Já inicio mandando um beijo todo especial para os professores e professoras que estão aí presencialmente com vocês e dizer que o papel deles é essencial e eles já sabem disso e nós temos muita gratidão por todos eles que estão aí com vocês, tá certo? Então vamos lá dar sequência aos nossos estudos aqui no pós-médio, dar sequência aos nossos estudos sobre área de atuação profissional, não é mesmo? Então vamos aí, mas antes disso, digam para mim, vocês estão se identificando? Vocês estão nesse... Eu sei que vocês já estão nesse processo de pensar, e aí eu vou fazer o quê de minha vida, não é mesmo? Na parte profissional, porque a gente sabe que a gente tem várias atuações sociais, mas aí na parte profissional vocês já estão pensando sobre isso? Eu sei que sim. Então a gente está aqui para colaborar nesse processo de decisão, lembrando que esse processo é um processo que às vezes leva um tempinho, mas é fundamental que ele aconteça. Então vamos para a tela para a gente ver o que tem de bom para a gente hoje, investigar, conhecer e vamos lá para a tela. Então tá aí, pós-médio, não é mesmo? Já chegamos tão longe, meus carinhos, passamos aí pelo ensino médio, mais um ciclo que está se encerrando. Então hoje a gente vai ver as áreas de atuação de ciências sociais e humanas. O que tem de bom aí? Você é mais de humanas? Então você vai se identificar aqui. Como assim? Você tem aquele perfil que se identifica mais com essas questões que envolvem a humanidade? Eu diria que você se sente muito bem quando você está se relacionando socialmente, pensando em questões sociais e humanas, né? Interação, são pessoas que gostam dessa interação, dessa comunicação, é um perfil. Então você tem que se observar, tá certo? Então, áreas de atuação de ciências humanas: arqueologia, ciência do consumo, ciências humanas, ciências sociais, cooperativismo, direito, escrita criativa. Tá vendo que aqui aparecem algumas profissões que possivelmente vocês nunca tinham ouvido falar, não é mesmo? Essa é a intenção desse momento. Filosofia, geografia, gestão de cooperativas, história, letras, libras, linguística, museologia, pedagogia, psicopedagogia, relações internacionais, serviço social, serviço judiciário, teologia, tradutor, intérprete. Então, todas essas, tradução, todas essas áreas são áreas de atuação de humanas, tá? Então, dessas áreas, qual a profissão que a gente escolheu para expor um pouco mais nesse nosso encontro? Serviço social, assistente social. Vocês conhecem o assistente social da comunidade de vocês? Vocês já acessaram o serviço que ele presta à sociedade? Vocês já usufruíram também? E aí? Então é muito importante vocês reconhecerem também esses profissionais nas comunidades e vocês saberem qual é o serviço que eles estão prestando, porque aí até você tem o direito, enquanto cidadã, de cobrar um serviço bem feito, tá certo? Então, o serviço social é uma profissão que se dedica a promover o bem-estar social e justiça através da intervenção em questões sociais. Os assistentes sociais trabalham com indivíduos, famílias e comunidades, ajudando-os a enfrentar desafios e acessar recursos. O objetivo principal da profissão é melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover a equidade. O que é a equidade? A equidade, aqui na tela comigo, a equidade é tentar, de certa forma, compreender que são realidades diferentes, né? E partindo da consciência dessa realidade diferente, a gente tem que ter uma visão diferente para buscar uma equidade, ou seja, igualar ali uma realidade, mas com consciência que o ponto de partida social, muitas vezes, a maioria das vezes é diferente, né? Quando a gente pensa ali numa comunidade assistida por um assistente social, que está ali dando assistência, ele está atendendo uma comunidade indígena, né?
Então, ele vai partir, ele tem que ter consciência da legislação, né? Ele tem que ter posse da legislação para buscar, digamos, a garantia dos direitos daquela comunidade, que muitas vezes os direitos não são conhecidos pela própria comunidade. Então, ele está ali para assistir, né? Para orientar a comunidade no âmbito do bem-estar, ou seja, é a saúde, né? A saúde que ele auxilia ali nas garantias, por exemplo, de vaga em atendimento, dentro da escola também, não é mesmo? E é uma profissão muito, muito bonita, de muita dedicação e, sobretudo, de muita responsabilidade. Porque vocês vão assistir a um vídeo, vocês vão ver que a assistente social diz que não basta só ter esse impulso, esse ímpeto de ajudar, né, para ser assistente social, ter esse perfil de desejo de ajudar, mas ter também muito conhecimento, porque para você garantir os direitos, você precisa ter conhecimento e você precisa ter esse empenho, né, para ir atrás de como fazer e tudo mais. Vamos para a tela para a gente continuar, para a gente dar sequência a esses estudos? Assistente social. O serviço social é uma profissão que se dedica a promover o bem-estar. Vamos passar, né, professora? Então aí, professora, a formação. Para se tornar um assistente social, é necessário concluir um curso de graduação em serviço social. Essa vírgula aqui, a gente tira antes desse tá certo? Para se tornar um assistente social, é necessário concluir um curso de graduação em serviço social, ou seja, o nome do curso é serviço social, que normalmente dura 4 a 5 anos. Durante a formação, os estudantes aprendem sobre o que eles vão aprender ali. Conseguiu entrar no curso de serviço social, um pouco do que ele vai ver? Teorias sociais e psicológicas, direitos humanos e cidadania, né? Cidadania é algo tão amplo, não é? Políticas públicas e assistência social, metodologia de intervenção social. Imagina, aqui vai entrar com certeza a habilidade de comunicação. Imaginem-se tendo que intervir entrar e conversar com uma família para fazer algum tipo de intervenção social, né, uma vez que se encontra ali alguma problemática. Ética profissional, a ética profissional também vai ser uma cadeira, assim, na graduação a gente chama cadeira, minha disciplina, também, pelo menos lá no Ceará a gente chamava cadeira, eu vou fazer a cadeira de ética profissional. Então, tem a disciplina de ética profissional também. É só isso, professora? Não, claro que a gente está trazendo aqui somente alguns pontos para ilustrar. E áreas de atuação, professora? Quais são? Pode ser assistência social, que trabalha com populações em situação de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, imigrantes e minorias, né? Pode atuar também na saúde, em hospitais, unidades de saúde, programas de saúde mental, ajudando pacientes e suas famílias a lidar com as questões de saúde. Pode também na educação, como eu disse aqui, trabalhando nas escolas, instituições de ensino, promovendo a inclusão e apoiando alunos e famílias em situações de dificuldade. Justiça, atuando em instituições de justiça. Dentro dos órgãos, né, da federação ou estadual, nesses concursos os concursos que acontecem, eles têm vaga para assistente social. Aí tem na educação, tem na justiça. Por quê? Porque precisa desse profissional, não é mesmo? Então, justiça, atuando em instituições de justiça, como prisões e centros de reabilitação, ajudando a reintegrar indivíduos à sociedade. Reintegrar é trazê-lo novamente para a sociedade e fazer com que ele seja funcional, que ele esteja ali integralmente e agora funcionando de uma forma adequada, não é mesmo? Pode atuar também em desenvolvimento comunitário. Como é desenvolvimento comunitário? Trabalhando com comunidades para identificar suas necessidades e promover o desenvolvimento local. Diz para mim, quem é o assistente social aí da sua área, de onde você mora, do seu bairro? Você o conhece? Se não, busca o nome dele, tenta bater um papo se você se interessou por essa profissão, para falar um pouco da experiência, para ele te relatar sobre sua experiência
e, quem sabe, você se interessa por essa profissão tão importante, tão fundamental. E quais são as habilidades e competências necessárias? Claro, empatia, não é mesmo? Imagine, você vai ser um assistente social e você não tem empatia. Não tem condição. O que é empatia, professor? É a capacidade de entender e se conectar com a realidade do outro. Então, você identifica aquela realidade ali, uma realidade que possivelmente se está tendo que ter uma intervenção de um assistente social, então possivelmente ali passando por uma situação delicada. Então, tem que ter essa empatia para identificar e para buscar formas de dar esse auxílio, não é mesmo? Através do seu trabalho, da sua ética, de informações. Comunicação, claro, porque é uma habilidade para se comunicar de forma clara e eficaz. Sempre a gente fala, voltando aqui na tela, sempre a gente está falando de comunicação. Imagine você sendo um assistente social, você tendo que abordar as pessoas em situações simples e às vezes situações mais complexas. Você precisa ter uma linguagem adequada, uma consciência de comunicação para até mesmo não constranger a outra família, para a pessoa entender que aquele atendimento é um direito dela, não é um favor que ela está recebendo, é um direito. Ela tem esse direito de ser assistida, de receber essa orientação, não é mesmo? Então, gente, a comunicação, a linguagem adequada, ela vai perpassar todas as profissões. Porque se você se comunica de forma adequada à situação, eu não estou falando de uma linguagem formal. Às vezes a forma adequada é você deixar um pouco a linguagem formal de lado e usar uma linguagem mais informal que consiga acessar a pessoa com quem você está se comunicando de forma mais fácil. Então, a linguagem adequada, a comunicação, ela é muito importante. Não é mesmo? Até mesmo, e falando de linguagem formal, a linguagem formal ela vai te ajudar muito nesses ambientes de estudos, né, acadêmicos e profissionais, porque nesses ambientes, muitas vezes eles vão requerer mesmo essa postura, porque a linguagem é um primeiro plano que você mostra. A gente sabe que não é somente a linguagem formal a correta, não é sobre correto ou errado, é sobre adequado. Então, dada a situação, é adequado sim usar uma linguagem mais formal que te apresente enquanto um estudante, um profissional, e é isso. E vamos seguir para a tela para a gente continuar aí nas habilidades que são fundamentais. Trabalho em equipe, já batemos muito papo sobre trabalho em equipe, não é mesmo? E pensamento crítico que sempre aparece aqui, que é a avaliação e análise de situações complexas para encontrar soluções adequadas. Por isso é tão importante os exercícios que vocês fazem, aqui conosco durante as aulas, vem aqui para a tela comigo rapidinho. É tão importante os exercícios que vocês fazem conosco durante todo esse processo que foi o ensino médio, né? Esse período, porque você exercitou também o pensamento crítico, a busca por soluções, porque a nossa vida ela está sempre exigindo que a gente tenha um pensamento crítico, identifique um problema e não se agarre, não se apegue ao problema como se ele não houvesse solução. A gente espera de vocês, e a gente sabe que vocês são bem capazes, de identificar problemas, porque a vida é cheia de problemas, mas a gente quer que vocês busquem solucioná-los, tá? De uma forma crítica, inteligente e legal, né? Por isso que o conhecimento faz o quê? O conhecimento liberta, mostra caminhos e é fundamental que você busque esse conhecimento, certo? Então vamos para a tela porque a gente vai propor uma atividade aqui para você experimentar essa profissão. Então, no primeiro momento, você vai assistir a 2 vídeos, tá? Mas são vídeos curtos. Primeiro vídeo, os links estão na ordem, tá vendo? Ponto 1, aí tem um ponto 1 lá embaixo. Ponto 2, tem um ponto 2 lá embaixo, beleza? Então, o primeiro vídeo vai ser especial, apresenta história da assistência social no Brasil. Vai mostrar a partir de quando a assistência social
começou a surgir, porque antes não era falado nos direitos, né, das minorias. Então, quando foi que começou a surgir, quando foi que essa profissão surgiu, qual foi a necessidade que foi observada para que ela surgisse, né? Então, tem uma história bem legal aí para você tomar posse. Segundo, o que faz um assistente social? Aí vai ser uma assistente social falando um pouco sobre sua profissão, falando dos pontos positivos, dos pontos que são mais desafiadores. Então, é muito importante vocês assistirem nesse primeiro momento. Segundo momento, contextualização com a realidade local. Então, vamos lá. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão em grupo, professora, em grupo, vocês vão refletir sobre algum problema social que possam afetar a comunidade de vocês. Ou seja, vocês vão pensar em questões locais da comunidade de vocês. Como, por exemplo, falta de acesso a serviços públicos essenciais, desemprego ou trabalho informal, problemas relacionados ao meio ambiente, desigualdade de gênero ou violência doméstica. Mulheres que sofrem violência doméstica, elas podem acionar assistente social e é fundamental que faça isso, tá certo? Falta de apoio psicológico ou emocional é outra questão que é muito recorrente, né? Que os assistentes sociais estejam ali acompanhando famílias que passam por esse problema, essa doença que afeta tantas pessoas, né? Que é a depressão, a ansiedade. Então, o assistente social pode dar esse auxílio, por exemplo, encaminhar para um atendimento, conseguir uma vaga com psicólogo, com psiquiatra e tudo mais. Então, vocês vão levar em consideração esses pontos aí. Agora que você tem a compreensão básica sobre a profissão, afinal você assistiu ao vídeo, né? Crie uma proposta de intervenção social para um problema identificado na comunidade de vocês. Ou seja, você vai assistir ao vídeo, vai entender como é a profissão, depois vocês vão debater sobre uma questão, uma problemática que vocês identifiquem na comunidade, escolher uma delas, porque com certeza vocês vão encontrar várias, e depois vocês vão elaborar um plano de ação. Como é que eu posso auxiliar essa comunidade? Ou digamos que você escolha uma família fictícia, né? A família tal tem tal problema e eu tenho que fazer uma intervenção. Então, como é que você vai fazer isso? Quais são as ideias? Lembrando que aqui é ilustrativo, porque não tem como você ter o conhecimento de uma pessoa que é profissional, que já teve estudo, mas cabe aqui fazer esse exercício, tá certo? Então, vamos lá. Então, etapa da proposta. Você vai escolher um problema, depois definir o papel do assistente social no enfrentamento desse problema. Como assistente social pode intervir? Já falei. Pensar sobre como é que eu, enquanto assistente social, sobre o que eu sei, né, que não é muito aprofundado, posso intervir. Elaborar um plano de ação para assistente social, considerando os seguintes aspectos. Quais recursos podem ser mobilizados na comunidade? Como envolver a população local na solução do problema? Que políticas públicas, esse 3 aqui é fundamental, tá? Que políticas públicas ou serviços podem ser acessados para ajudar na resolução? Por quê? Ter essa consciência, vem aqui para a tela comigo, que eu acredito que eu consigo ler e olhar para vocês, tá certo? Que eu estou vendo todo mundo aqui. Vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês. Aquela, né? Então, assim, ter essa consciência que temos que acessar políticas públicas é ter consciência que as políticas públicas, elas são feitas para nós. E o assistente social, ele está ali não só com uma boa vontade, mas é o seu dever, né? É a sua função social. E, óbvio, se ele se dedica, tudo é porque ele tem responsabilidade e a gente acaba tendo gratidão, né? Com os profissionais que a gente se depara que tem responsabilidade. Mas a gente também tem que ter consciência que os assistentes sociais, eles estão ali cumprindo deveres e a gente pode, sim, chamá-los, pedir essa ajuda e saber que políticas públicas são feitas para serem utilizadas, né? Usufruídas. Depois, que atitudes o assistente social deve ter para sensibilizar a comunidade? Quando a gente encontra, muitas vezes, uma problemática, por exemplo, uma atitude que um assistente social pode ter, digamos que, falando em violência doméstica, pode entrar em contato com uma escola, né? Identificou que naquela comunidade tem muitos relatos de violência doméstica, então entrar em contato com
com a escola, com a direção, para que essa escola se organize, faça um mês de conscientização contra a violência doméstica, né? Onde também na escola se apresentem as leis que protegem, como Maria da Penha, não é mesmo? E com certeza, como a escola é um lugar muito vivo, social muito vivo, vai assim, ó, surgir muitas oportunidades de debate e até mesmo de resoluções de problemas, não é mesmo? Então vamos, deixa eu ir para a tela porque eu tenho que passar aqui essa lâmina para a gente já estar caminhando para finalizar, tá certo? E o que é que acontece? Problema identificado, vocês já fizeram, aí a gente segue para o fim. Por fim, vocês vão apresentar a proposta, né? Cada grupo deverá, deixa eu vir para cá para eu conseguir ler. Cada grupo deverá apresentar a sua proposta para a classe. Expliquem qual é o problema social, qual o papel do assistente social e qual intervenção social será realizada para resolver o problema. E existo, meu carinho. Deixa eu ir lá para a tela para eu botar outra, para voltar para cá para falar com você. Menina, é um negócio maravilhoso, que a mim me gusta bastante, mas eu acredito que finalizamos aqui com referência. Eu acho que pode ficar nem precisa mais lá, só necessita que eu... Pronto, é isso. Sabe, faltou palavra para dizer, eu quero ficar só no espaço mesmo do cenário. Então, meus carinhos, depois que vocês apresentam a proposta e compartilham, vocês vão, através dessa atividade, compreender um pouco, né, a empatia e o profissionalismo que se deve ter, a comunicação e conhecer, através das pesquisas de vocês, algumas intervenções que um assistente social tem, né? Que um assistente social, algumas intervenções que na verdade algumas intervenções sociais que ele pode fazer, intervir ali junto à comunidade, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que alguns tenham se identificado, afinal nós precisamos dos assistentes sociais e temos que saber que o serviço deles é fundamental e que deve sim ser exigido um serviço de qualidade. Temos que ter gratidão aos bons profissionais e também saber que, se eu tenho esse perfil, essa profissão aqui no Projeto de Vida pode ter brilhado para mim, ter me aberto uma portinha de quem sabe, não é mesmo? Então, aqui são encontros que a gente está só trabalhando essas dicas. Só não, né? Que é muita coisa, trabalhando essas dicas e espero que vocês tenham gostado. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muitas graças, professores, meus carinhos. E existo. Hasta la próxima.